A brisa úmida do litoral soprava pelas janelas altas do condomínio de luxo na zona sul da cidade, um paraíso artificial erguido sobre as falésias que desciam para o mar agitado. A metrópole, com suas avenidas largas margeadas por arranha-céus espelhados e favelas escondidas nas encostas, pulsava como um coração desigual, onde o glamour dos hotéis 5 estrelas contrastava com o caos das ruas movimentadas abaixo. Era uma tarde de sábado abafada, o sol poente tingindo o céu de laranja, mas dentro do apartamento de cobertura, o ar estava carregado de tensão. Laura, com 28 anos, sentia o peso da gravidez em cada passo. Seu ventre arredondado de 6 meses carregava o filho que ela sonhava ser o laço que salvaria seu casamento. Casara-se com Ricardo 2 anos antes, atraída pelo charme calculado dele. Um milionário de 35 anos que construíra uma fortuna com importações de eletrônicos. Ele era o tipo de homem que frequentava os campos de golfe exclusivos nos arredores da cidade, onde os negócios eram selados com tacadas precisas e risadas forçadas. Mas por trás da fachada de sucesso, Ricardo era um poço de inseguranças, alimentado por noites regadas a uísque e ciúmes infundados. Ela se movia devagar pela sala de estar ampla, decorada com móveis importados da Europa, o piso de mármore frio sob os pés descalços. As cortinas de linho balançavam levemente, deixando entrar o som distante do tráfego na orla. Laura segurava uma xícara de chá de camomila, tentando acalmar o enjoo que não era só da gestação, mas da vida que levava. "Ricardo, você vai sair de novo?" perguntou ela, a voz suave, quase suplicante, enquanto o via amarrar os sapatos de couro italiano perto da porta. Ele ergueu os olhos, o rosto endurecido pela irritação acumulada. Tinha passado a manhã no escritório, lidando com uma carga de contêineres atrasada no porto, e o estresse o deixava à flor da pele. "Sim, Laura. Tenho uma reunião no clube. Não posso cancelar por causa de..." "Isso", disse, gesticulando vagamente para a barriga dela. Seus olhos, outrora cheios de promessas, agora carregavam um brilho possessivo, como se o bebê fosse mais uma complicação em sua agenda lotada. Ela engoliu em seco, sentindo o familiar aperto no peito. O casamento começara como um conto de fadas. Ela, filha de um CEO respeitado, crescendo em uma mansão nos subúrbios chiques da cidade, ele, o empreendedor ambicioso que a cortejara com jantares em restaurantes à beira-mar. Mas os primeiros sinais de controle surgiram logo após a lua de mel. As ligações checadas, as saídas restritas, as explosões de raiva por bobagens. Laura atribuía tudo ao estresse dele, ao mundo corporativo impiedoso que o cercava. "Por favor, fica um pouco. O bebê está chutando tanto hoje. Quero que você sinta", insistiu ela, aproximando-se com um sorriso tímido, a mão sobre o ventre. Ricardo bufou, levantando-se abruptamente. Pegou a bolsa de golfe que deixara encostada na parede, o taco principal brilhando sob a luz do abajur. "Sempre com essa história de bebê. Você acha que isso me amarra aqui? Eu construí tudo isso sozinho, Laura. Não preciso de uma família me atrasando." Sua voz subiu de tom, ecoando na sala vazia. Ele andava de um lado para o outro, o suor perlando a testa, o cheiro de colônia forte, misturando-se ao ar salgado que entrava pela janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo frenético. Carros buzinavam na avenida principal. Vendedores ambulantes gritavam ofertas de coco gelado nas calçadas lotadas, e o metrô lotado transportava trabalhadores exaustos de volta para os bairros periféricos. Mas ali, no 25º andar, o mundo de Laura encolhia para as 4 paredes de um queijo dourado. Ela recuou um passo, o coração acelerando. "Ricardo, não é isso que eu quis dizer. Eu só. Eu te amo. Nós podemos resolver isso juntos." Ele parou, os punhos cerrados ao lado do corpo. O ciúme que o consumia há semanas, rumores infundados de um colega de trabalho dela, um simples abraço em uma festa corporativa, fervia em sua mente. "Resolver? Você resolveu traindo minha confiança? Eu sei o que vi naquela festa, Laura. Você e aquele idiota rindo como se eu não existisse." As palavras saíram como veneno, e ele avançou, o taco de golfe ainda na mão, esquecido em sua fúria.
Não, Ricardo, por favor, eu juro que não. A voz dela quebrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se virou para a cozinha, buscando refúgio, mas ele a seguiu, o rosto contorcido em uma máscara de raiva. O primeiro golpe veio rápido, o taco acertando seu ombro com um estalo surdo. A dor explodiu como fogo, e Laura gritou caindo de joelhos no chão frio. Para! O bebê! Implorou, protegendo o ventre com os braços. Mas Ricardo não parou. O segundo golpe mirou as costelas, o metal frio rasgando o ar. Você acha que pode me humilhar? Eu sou o provedor aqui. Cada palavra era pontuada por um impacto, o som abafado pelos soluços dela. O sangue começou a manchar o piso imaculado, e o mundo de Laura girou em um vórtice de agonia. Ela rastejou para longe, o corpo tremendo, o pânico sufocando sua respiração. Me ajuda. Alguém. Murmurou, mas o apartamento isolado engolia seus gritos. Minutos se arrastaram como horas, até que ele parou, ofegante, o taco caindo com um clangor metálico. Ricardo olhou para ela, encolhida no chão, o rosto pálido e machucado, e uma sombra de arrependimento cruzou seus olhos. Laura. Foi o estresse, balbuciou, estendendo a mão. Mas ela se encolheu, os olhos cheios de terror e traição. Saia daqui, sussurrou a voz fraca, enquanto o sangue escorria de um corte na testa. Ele saiu batendo a porta, deixando-a sozinha com a dor e o silêncio opressivo. Laura tateou o celular no balcão da cozinha, as mãos trêmulas discando o número que ela jurara nunca usar. Pai, me ajuda, choramingou quando a voz familiar atendeu do outro lado da linha. Seu pai, Eduardo, o CEO de uma das maiores construtoras da cidade, estava em uma reunião no centro, cercado por executivos em ternos caros, mas o pânico na voz da filha o fez largar tudo. Enquanto a ambulância cortava o trânsito caótico da orla, sirenes ecoando contra os prédios altos, Laura foi levada para o hospital particular nos subúrbios. Os médicos confirmaram fraturas e hematomas, mas o bebê milagrosamente resistira. No quarto esterilizado, com o cheiro de antisséptico no ar e o som distante do mar batendo nas pedras, ela esperava pelo pai. Eduardo chegou como uma tempestade, o rosto endurecido por anos de negociações implacáveis, mas suavizado pela dor da filha única. Quem fez isso com você? Perguntou ele, segurando sua mão com gentileza, os olhos flamejando. Laura, exausta e quebrada, sussurrou o nome. Ricardo. Naquele momento, o homem que construíra impérios de concreto e aço jurou vingança, não com violência, mas com o peso de sua influência que abalaria os alicerces da cidade inteira. A metrópole, com suas luzes piscantes à noite, ainda não sabia, mas o equilíbrio de poder estava prestes a ruir. A noite caía sobre a metrópole costeira como um manto pesado. As luzes dos arranha-céus refletindo no oceano escuro que lambia as praias urbanas. O hospital particular, aninhado nos subúrbios arborizados onde as mansões se misturavam a clínicas de elite, zumbia com o burburinho discreto de enfermeiras em uniformes impecáveis e visitantes em roupas de grife. O ar-condicionado mantinha o ambiente fresco, contrastando com a umidade salgada que se infiltrava pelas janelas entreabertas, carregando o eco distante de ondas, quebrando nas rochas. Eduardo sentava-se ao lado da cama de Laura, sua silhueta imponente projetada pela lâmpada fraca do abajur. Aos 58 anos, o CEO da construtora Almeida era um homem de presença avassaladora. Cabelos grisalhos penteados para trás, terno sob medida que não escondia os ombros largos forjados em anos de canteiros de obra. Mas agora, seus olhos, geralmente frios como o aço de suas vigas estruturais, estavam velados por uma fúria contida. Ele apertava a mão dela com cuidado, sentindo os tremores residuais que os analgésicos não conseguiam apagar. Laura, minha filha. Como ele ousou? Murmurou Eduardo, a voz rouca de emoção. Ele havia cancelado uma negociação milionária no centro da cidade, onde executivos discutiam projetos de expansão portuária em salas envidraçadas com vista para o mar. Em vez disso, dirigira seu SUV blindado pelas avenidas congestionadas
ignorando os semáforos e os olhares curiosos dos motoristas de táxi que serpenteavam pelo tráfego noturno. Ela piscou devagar, o rosto inchado e marcado por hematomas roxos que os curativos mal disfarçavam. O monitor ao lado da cama bipava ritmicamente, ecoando o pulsar fraco do bebê em seu ventre. Pai, eu não quero problemas. Ele disse que foi um acidente, o estresse do trabalho, mentiu Laura, a voz fraca, mas os olhos traindo o medo que a consumia. Crescer como filha única de um magnata a ensinar a evitar confrontos, a manter a fachada de harmonia em um mundo onde aparências valiam fortunas. Mas o terror daquela tarde no apartamento a assombrava. O som do taco cortando o ar, o gosto metálico de sangue na boca, o pavor pelo filho que carregava. Eduardo balançou a cabeça, os maxilares travados. Acidente? Ele te espancou como se fosse um animal, Laura. Eu vi as radiografias. Costelas fraturadas, trauma abdominal. O bebê só sobreviveu por milagre. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim iluminado do hospital. Lá embaixo, casais passeavam de mãos dadas pelas alamedas sombreadas por palmeiras, alheios ao drama que se desenrolava no andar superior. A cidade, com seus contrastes brutais, estendia-se além. Os iates ancorados no pier de luxo, os barracos precários nas encostas das falésias e as ruas onde trabalhadores da construção, muitos empregados por sua empresa, lutavam para pagar as contas no fim do mês. Eu vou acabar com ele, declarou Eduardo, virando-se para ela com determinação feroz. Não com as mãos, mas com o que eu construí. Ricardo acha que é intocável com sua importadora de bugigangas chinesas. Ele depende de contatos no porto, licenças da prefeitura, financiamentos de bancos que eu controlo indiretamente. Vou puxar o tapete debaixo dos pés dele, pedaço por pedaço. Laura engoliu em seco, o peito apertado pela mistura de alívio e culpa. Pai, e se isso piorar tudo? Ele pode vir atrás de mim de novo. Eu não aguento mais brigas. Lágrimas escorreram por suas bochechas, molhando o travesseiro hospitalar. Ela pensava nos momentos bons, as viagens para resorts no Caribe, as noites dançando em clubes à beira-mar, mas eles pareciam agora uma ilusão frágil, destruída pela violência que Ricardo escondia sob o verniz de sucesso. Antes que Eduardo pudesse responder, a porta se abriu com um rangido suave. Entrou Sofia, a irmã mais velha de Laura, uma advogada de 32 anos que trabalhava em um escritório no centro, defendendo causas de direitos das mulheres em bairros periféricos. Seu rosto, marcado por olheiras de noites insones, estudando processos, endureceu ao ver a irmã. Meu Deus, Laura, sussurrou aproximando-se para um abraço gentil, evitando os machucados. Sofia crescera na mesma mansão que Laura, mas escolhera um caminho diferente. Em vez de festas sociais, dedicava-se a voluntariados em abrigos para vítimas de violência doméstica, vendo de perto as histórias que ecoavam a da irmã. Eduardo me ligou no caminho, explicou Sofia, sentando-se na beira da cama. Eu já avisei uma amiga na delegacia especializada. Vamos registrar boletim de ocorrência amanhã, quando você estiver mais forte. Nada de encobrir isso. Sua voz era firme, carregada pela experiência de casos semelhantes. Mulheres de classes médias presas em casamentos tóxicos, silenciadas pelo medo e pela dependência financeira. Eduardo assentiu, apreciando o pragmatismo da filha mais velha. Bom, mas eu cuido do resto. Amanhã de manhã vou ao escritório. Primeiro corto qualquer ligação comercial com a empresa dele. Lembra daquela carga de eletrônicos que atrasou no porto? Eu tenho amigos na capitania que podem revisar as autorizações. Ele pausou, os olhos distantes, calculando os movimentos como em uma partida de xadrez corporativo. A construtora Almeida era o pilar da economia local, erguendo condomínios de luxo e viadutos que conectavam a orla aos bairros industriais, empregando milhares. Ricardo, com sua fortuna modesta em comparação, era um peixe pequeno em um oceano de tubarões. Enquanto as mulheres conversavam em voz baixa, Sofia contando histórias de sobreviventes que reconstruíram vidas em comunidades solidárias, Laura compartilhando fragmentos de sua dor, Eduardo saiu para o corredor.
O hospital à noite era um labirinto de sons abafados, gemidos distantes de pacientes, o clique de saltos de enfermeiras, o zumbido de elevadores levando visitantes para casa. Ele discou um número no celular, o aparelho prateado frio em sua palma suada. Alô, Marcos? É Eduardo. Preciso de um favor urgente, disse ele ao sócio, um homem influente na Câmara de Comércio, que respondia de um jantar em um restaurante chique na Orla, onde garrafas de vinho importado tilintavam ao som de jazz ao vivo. Sobre o Ricardo Mendes. Sim, o da importadora Tec Global. Quero saber tudo. Dívidas, fornecedores, fraquezas. E amanhã, convoque uma reunião de emergência. Vamos enterrar esse canalha. Do outro lado da linha, Marcos hesitou, o ruído de talheres ao fundo. Eduardo, isso pode respingar. A cidade toda vai notar se uma empresa como a dele afundar de repente. Mas, pela Laura, eu faço. A ligação terminou e Eduardo encostou-se à parede, o peso da vingança misturando-se ao amor paternal. Ele pensava na neta por nascer, em como o mundo cruel da metrópole, com suas desigualdades gritantes, onde os ricos se protegiam em torres de vidro e os pobres lutavam nas sombras das favelas, não merecia mais monstros como Ricardo. De volta ao quarto, ele encontrou Laura adormecida, o rosto sereno pela primeira vez em horas, graças aos medicamentos. Sofia o olhou com preocupação. Pai, vingança não cura feridas. Pense na Laura. Ela precisa de apoio, não de um escândalo que a cidade vai mastigar. Eduardo suspirou assentindo devagar. Eu sei, filha, mas justiça tem que vir de algum lugar, e eu vou garantir que venha. Lá fora, a chuva fina começou a cair, tamborilando nas vidraças do hospital, lavando as ruas iluminadas pela neon dos bares e lojas noturnas. A metrópole dormia inquieta, alheia ao furacão que Eduardo desataria, um vendaval de influência que abalaria contratos, reputações e o equilíbrio precário de poder que sustentava aquela costa agitada. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas semiabertas do escritório de Eduardo, no coração do centro financeiro da metrópole. O prédio da construtora Almeida erguia-se como uma fortaleza de vidro e aço, com vista para a baía onde navios mercantes ancoravam, carregados de contêineres que alimentavam a economia agitada da costa. O ar ali era seco, condicionado, contrastando com a umidade pegajosa das ruas abaixo, onde o tráfego de ônibus e caminhões formava um rugido constante, misturado ao cheiro de pão fresco das padarias e escapamento dos motores. Eduardo, já às 7 horas, folheava relatórios em sua mesa de mogno, os olhos fixos em números que representavam não só lucros, mas o poder que ele exerceria naquele dia. Sofia chegara cedo, trazendo cafés quentes de uma cafeteria na esquina, onde os atendentes apressados serviam executivos e operários da construção vizinha. Ela se sentou na poltrona de couro oposta, o laptop aberto no colo, digitando notas para o boletim de ocorrência. Pai, Laura está estável no hospital. Os médicos querem mantê-la em observação por mais 2 dias. Mas ela perguntou por você, disse Sofia, a voz baixa, carregada de preocupação. Aos 32 anos, ela equilibrava a carreira de advogada com o peso de ser a irmã forte da família, tendo visto de perto em seus casos como o sistema judicial mastigava vítimas como Laura. Eduardo ergueu o olhar, o rosto marcado por linhas profundas de insônia. Eu vou visitá-la à tarde. Agora preciso focar nisso. Ele apertou um interfone, chamando sua secretária, uma mulher eficiente de meia-idade que coordenava agendas como um maestro. Marta, mande subir o Marcos e o time jurídico e prepare o dossiê sobre a Tec Global. Enquanto esperava, ele se levantou e caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade acordava em camadas. Os arranha-céus reluzentes do distrito financeiro, as ruas comerciais lotadas de vendedores ambulantes, oferecendo sucos de frutas tropicais, e ao fundo, as encostas das favelas subindo as colinas, onde crianças corriam entre barracos improvisados, sonhando com um futuro além da miséria cotidiana. Marcos chegou primeiro. Um homem de 55 anos com barriga proeminente e gravata frouxa, sócio na Câmara de Comércio e dono de uma rede de armazéns no Porto. Ele apertou a mão de Eduardo com vigor, sentando-se com um suspiro.
Bom dia, Eduardo. Dormiu mal, hein? Eu ouvi sobre a Laura. Que desgraçado esse Ricardo. Minha mulher ficou horrorizada. Marcos era do tipo que colecionava favores como selos, trocando informações em almoços caros, onde pratos de frutos do mar eram regados a conversas sobre licenças e contratos. Não é hora de condolências, Marcos. É hora de ação, respondeu Eduardo, a voz firme como o concreto que sua empresa vertia em fundações. Os advogados entraram em seguida, um trio de ternos cinza carregando pastas grossas. Eles se acomodaram ao redor da mesa de conferências, o ar cheirando a café forte e papel recém-impresso. Eduardo abriu o dossiê. Fotos de Ricardo em eventos sociais, relatórios de importações da Tec Global, uma empresa que dependia de 40% de suas receitas de eletrônicos vindos da Ásia, descarregados no porto movimentado da cidade. Ricardo Mendes tem dívidas com 2 bancos locais, e sua licença de importação expira em 3 meses, explicou um dos advogados, um homem magro chamado Victor, ajustando os óculos. Ele também tem parcerias instáveis com fornecedores chineses. Se pressionarmos os contatos no porto, podemos atrasar suas próximas cargas indefinidamente. E com sua influência na prefeitura, Eduardo, uma auditoria fiscal seria o golpe final. Eduardo assentiu, traçando linhas invisíveis no ar, como se desenhasse um blueprint de destruição. Comece hoje. Ligue para o capitão do porto. Diga que há suspeitas de contrabando. Nada comprovado, só o suficiente para revistar cada container. E Marcos, convoque a reunião da Câmara à tarde. Quero que os bancos saibam que qualquer empréstimo para a Tec Global vai contra os interesses da cidade. Sua mente vagava para Laura, encolhida na cama do hospital, o ventre protetoramente curvado. Ele se lembrava de quando a carregara nos ombros em praias lotadas de veraneio, rindo das ondas que molhavam seus pés. Agora, aquele monstro a havia marcado, e Eduardo canalizava a fúria em estratégia, sabendo que a vingança direta só perpetuaria o ciclo de violência que ele vira em tantos canteiros de obra, onde brigas entre operários explodiam em tragédias. Enquanto a reunião prosseguia, com discussões sobre cláusulas contratuais e potenciais repercussões legais, Sofia interveio. Pai, isso é vingança corporativa, mas e a Laura? Ela precisa de terapia, de apoio psicológico. Eu marquei uma sessão com uma especialista em violência doméstica para amanhã. E pense nos empregados da Tec Global, famílias que dependem daqueles salários. Não vire isso em uma caçada que machuque inocentes. Suas palavras ecoavam as lições de seus voluntariados em abrigos nos subúrbios, onde mulheres como Laura reconstruíam vidas com a ajuda de redes comunitárias, costurando laços de solidariedade em meio à dor. Eduardo pausou, o punho cerrado sobre a mesa. Você tem razão, filha, mas Ricardo precisa sentir o peso. Ele não é só um marido violento. É um homem que explora o sistema que eu ajudei a construir. Ele se virou para Victor. Inclua uma cláusula de proteção, priorize demitir o mínimo possível, redirecione os contratos para empresas locais. Era um gesto de compaixão em meio à retaliação, um eco da resiliência que Eduardo admirava em seus trabalhadores, homens e mulheres que erguiam prédios sob sol escaldante, enfrentando dívidas e exaustão diária. A reunião terminou com tarefas distribuídas e Eduardo dispensou o grupo, ficando sozinho com Sofia. Obrigado por me lembrar do equilíbrio, murmurou ele, abraçando-a brevemente. Ela saiu para o tribunal, onde defenderia uma vítima de assédio em uma fábrica têxtil nos arredores industriais. E ele dirigiu para o hospital, cortando o trânsito matinal pelas avenidas margeadas por palmeiras balançantes ao vento salgado. No quarto de Laura o ar era mais leve, com flores frescas em um vaso na mesa de cabeceira, trazidas por uma enfermeira solidária que ouvira a história em sussurros. Laura lia um livro de poesia, tentando encontrar paz nas palavras, mas seus olhos se iluminaram ao ver o pai. Pai, como foi no trabalho? Perguntou ela, a voz ainda rouca, sentando-se com cuidado. Ele se aproximou beijando sua testa. Tudo sob controle, mas hoje, foque em você. O bebê está bem. Eles conversaram sobre nomes, sobre um futuro sem sombras, e por um momento, o quarto isolado pareceu um refúgio contra o mundo exterior.
Mas lá fora, no porto, os primeiros atrasos já começavam. Um container da Tec Global retido para inspeção de rotina, o telefone de Ricardo tocando incessantemente, com queixas de fornecedores. Enquanto isso, em seu escritório modesto na zona portuária, Ricardo andava de um lado para o outro, o suor escorrendo pela nuca sob o ar úmido e o cheiro de óleo diesel que impregnava o prédio. "O que diabos está acontecendo?" gritou ele para o assistente, um jovem estagiário de olhos assustados. A notícia do espancamento vazara para a imprensa local em uma nota discreta, e agora, os problemas comerciais se avolumavam como nuvens de tempestade sobre o mar. Ele pensou em ligar para Laura, mas o orgulho e o medo do que Eduardo poderia fazer o paralisava. Pela primeira vez, o milionário que se achava invencível sentia o chão tremer sob seus pés, enquanto a cidade, com suas engrenagens invisíveis de poder, começava a girar contra ele. A tarde avançava preguiçosa sobre a metrópole costeira. O sol filtrando-se através das nuvens cinzentas que pairavam sobre o porto, carregando o cheiro salgado de maresia, misturado ao óleo pesado dos navios. No escritório da Tec Global, um galpão improvisado na zona portuária, o ar úmido grudava na pele como uma segunda camada de suor. As paredes de tijolo aparente ecoavam o burburinho de funcionários apressados, carregando caixas de componentes eletrônicos atrasados, enquanto guindastes rangiam ao fundo, descarregando contêineres de outros importadores mais afortunados. Ricardo, com a camisa social encharcada nas axilas, andava de um lado para o outro, o telefone colado à orelha, a voz rouca de frustração. "Como assim revistado de novo? Isso é o terceiro container essa semana", berrou ele para o capitão do porto, um homem de voz grave e pausada que respondia do outro lado da linha, cercado pelo caos de docas lotadas. Os trabalhadores ao redor, rapazes de braços fortes, marcados por tatuagens desbotadas e cicatrizes de acidentes antigos, trocavam olhares nervosos, fingindo concentrar-se em planilhas amassadas. A empresa, que outrora pulsava com pedidos de lojas de eletrônicos nos shoppings da orla, agora patinava em um atoleiro de atrasos e multas. Ricardo desligou o telefone com um tapa na mesa de metal enferrujado, os nós dos dedos brancos de raiva. Ele pensava em Laura no hospital e no arrependimento que o corroía como ácido, mas o orgulho o impedia de ligar. Em vez disso, culpava o estresse, as dívidas que se acumulavam como pilhas de faturas não pagas. Do outro lado da cidade, no hospital dos subúrbios, o ar era mais calmo, perfumado pelo leve aroma de eucalipto das árvores no jardim externo. Laura, ainda deitada na cama inclinada, folheava uma revista velha de maternidade, as páginas amareladas contrastando com o brilho estéril das paredes brancas. O hematoma em seu ombro latejava sob o curativo, um lembrete constante da tarde fatídica, mas o bebê chutava com vigor, como se afirmasse sua presença teimosa. Sofia entrara mais cedo, trazendo uma sacola de frutas frescas do mercado central, mangas suculentas e goiabas maduras, colhidas em fazendas nos arredores rurais da metrópole. E agora as duas conversavam em voz baixa, o sol poente tingindo o quarto de tons alaranjados. "Você precisa decidir, mana. Ficar com ele só vai piorar", disse Sofia, cortando uma manga com uma faca plástica do hospital, o suco escorrendo pelos dedos. Aos 32 anos, ela carregava as marcas de sua própria jornada. Um divórcio recente de um casamento sem paixão, vivido em um apartamento modesto no centro, onde o barulho dos bondes noturnos a acordava com memórias de noites solitárias. Mas Sofia encontrara força nos casos que defendia, em mulheres que, como Laura, escapavam de garras invisíveis em lares que pareciam prisões disfarçadas de luxo. "Eu vi tantas como você, presas por medo, mas há abrigos bons, programas de apoio, e o pai está aqui para nós." Laura assentiu devagar, os olhos marejados fixos na barriga. "Eu sei, Sophie. Mas e o bebê? Ele vai crescer sem pai?" Ricardo nem sempre foi assim. No começo ele me levava para passeios na praia, daqueles com piquenique e risadas. Sua voz tremia, ecoando as dúvidas que a consumiam desde a infância na mansão familiar, onde Eduardo, sempre ausente em reuniões,
compensava com presentes caros, mas vazios de tempo. A gravidez a tornara vulnerável, destacando as rachaduras no casamento. As noites em que Ricardo voltava cheirando a uísque de bares exclusivos, questionando cada mensagem no celular dela, transformando amor em posse. Antes que Sofia pudesse responder, a porta se abriu e Eduardo entrou, o terno amarrotado após um dia de telefonemas furiosos. Ele carregava um buquê de flores silvestres, colhidas por uma florista em uma feira de rua nos bairros operários, um gesto simples que contrastava com sua imagem de magnata. "Minhas meninas", murmurou beijando a testa de cada uma. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, o peso do dia visível em seus ombros curvados. "Como você está, filha? O médico disse que pode sair amanhã se tudo correr bem." Laura sorriu fracamente, estendendo a mão. "Melhor, pai. Obrigada pelas flores. Elas cheiram a liberdade." Mas o sorriso esmoreceu quando Eduardo mencionou o trabalho. "A Tec Global está sangrando. Os bancos congelaram os créditos e o porto nega novas liberações. Marcos me confirmou. Uma auditoria fiscal começa na segunda. Ricardo vai perder tudo. O escritório, os carros, talvez até a casa na orla." Sua voz era baixa, mas carregada de uma satisfação amarga, como se cada palavra fosse um tijolo derrubado de um império rival. Sofia franziu a testa, limpando as mãos no guardanapo. "Pai, isso é bom para ele sentir o baque. Mas e os funcionários? Eu passei pelo porto hoje, vi os caras da Tec Global parados, sem saber se vão receber salário no fim do mês. Famílias inteiras dependendo disso. Mães solteiras como eu defendo nos tribunais, pagando aluguel em cortiços apertados nos morros." Ela pausou, recordando uma cliente recente, uma operária demitida de uma fábrica têxtil, que dormia em abrigos comunitários com os filhos, lutando contra a fome diária em uma cidade que engolia os fracos. Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. "Você tem razão. Eu já falei com Victor. Vamos absorver parte dos contratos em nossas obras. Empregar uns 50 deles na expansão do viaduto para os bairros periféricos. Não é caridade, é justiça. Mostrar que há outro jeito de fazer negócios, sem explorar como ele fazia." Seus olhos suavizaram ao olhar para Laura. "Isso é por você, filha. Para que ele entenda o que é perder o controle, como você perdeu a segurança no seu próprio lar." Enquanto conversavam, o telefone de Eduardo vibrou na mesa. Era Marcos, de um coquetel na Câmara de Comércio, onde copos de champanhe tilintavam ao som de risadas forçadas. "Eduardo, a notícia está se espalhando. Jornais locais pegaram o boletim de ocorrência da Laura, manchete discreta, mas o suficiente para os sócios de Ricardo pularem fora. A cidade inteira sente o tremor. Ações da importadora despencaram e há boatos de falência." Eduardo desligou, o rosto endurecido, mas uma pontada de dúvida o atingiu. Ele se lembrava de sua própria ascensão, de noites sem dormir em canteiros de obra nos anos 80, quando a metrópole ainda era um canteiro de sonhos e dívidas, e como um mentor o salvara de uma ruína similar, com um contrato oportuno. Lá fora, a noite caía devagar, as luzes dos postes acendendo nas ruas do subúrbio, iluminando ciclistas voltando do turno em clínicas e oficinas. No porto, Ricardo saía do escritório, o rosto pálido sob as lâmpadas fluorescentes que zumbiam como abelhas irritadas. Ele dirigiu seu carro esportivo pelas avenidas esburacadas que ligavam a zona industrial à orla, o rádio tocando notícias locais. Escândalo na elite, empresário envolvido em agressão doméstica. O pânico o invadiu, misturado a um remorso tardio. Parou em um bar de esquina, frequentado por pescadores e motoristas de caminhão, pedindo uma dose de cachaça que queimou sua garganta como o fogo da culpa. "Eu estraguei tudo", murmurou para si mesmo, pensando no bebê que nunca sentira chutar, no pai de Laura que agora o caçava como a um devedor comum. De volta ao hospital, Laura adormeceu com a mão de Sofia na sua, sonhando com um futuro incerto mas livre. Eduardo ficou acordado, olhando pela janela para a cidade que piscava lá embaixo, um mosaico de luzes ricas e sombras pobres, onde a vingança dele começava a ecoar como ondas quebrando nas falésias.
Mas em meio à retaliação, sementes de compaixão brotavam. Ele planejava uma doação anônima para um abrigo de mulheres nos morros, inspirado pela resiliência da filha. A metrópole, com seu equilíbrio frágil, tremia, mas talvez no caos surgisse uma chance de redenção para todos. A manhã de segunda-feira irrompeu sobre a metrópole com uma garoa fina que embaçava os vidros dos arranha-céus no centro, transformando as avenidas em rios de asfalto reluzente. O porto, a uns quilômetros dali, acordava com o clangor de guindastes e o grito rouco de gaivotas, disputando restos de peixe nos cais. No galpão da Tec Global, o ar úmido carregava o cheiro de ferrugem e sal, misturado ao suor de funcionários que se aglomeravam em torno de uma TV velha pendurada na parede. O noticiário local ecoava, a âncora de voz grave anunciando: escândalo abala a elite portuária. Importadora enfrenta auditoria após denúncia de violência doméstica. Ricardo, encostado à mesa de metal, assistia com o estômago revirado, o copo de café frio esquecido na mão. Patrão, isso é verdade? Sobre a senhora Laura? Perguntou João, o chefe de logística, um homem de 45 anos com mãos calejadas de anos carregando caixas sob o sol escaldante das docas. Ele era pai de 3 filhos, morando em um conjunto habitacional nos morros, onde o aluguel consumia metade do salário. Os outros operários, rapazes jovens com bonés desbotados e mães de família que complementavam a renda com costura em casa, murmuravam entre si, os olhos cheios de uma mistura de pena e raiva. A empresa, que os empregava há anos, agora parecia um navio à deriva, com contêineres empilhados como tumbas no pátio. Ricardo engoliu em seco, o rosto pálido sob a barba por fazer. É complicado, mas foquem no trabalho. A auditoria é só rotina, mentiu ele, a voz falhando. Na noite anterior, após a cachaça no bar de pescadores, um boteco simples com mesas de plástico e cheiro de fritura de peixe, ele dirigira até o condomínio de luxo na orla, mas parara no estacionamento incapaz de subir. O remorso o sufocava. Imagens de Laura encolhida no chão, o taco manchado de sangue, o choro dela ecoando em sua mente como ondas batendo nas pedras. Ele havia construído tudo, a fortuna de importações, os jantares em restaurantes à beira-mar com vista para iates brilhantes, para provar que era mais que o filho de um mecânico pobre dos subúrbios. Mas agora o pai dela, Eduardo, o desmantelava como se fosse um castelo de cartas. Enquanto isso, no hospital dos subúrbios, o sol filtrava pelas cortinas leves do quarto de Laura, aquecendo o ar com um calor úmido que entrava pela janela aberta. Ela se vestia devagar, ajudada por Sofia, que arrumava as malas com eficiência prática. O curativo no ombro coçava sob a blusa solta, mas a dor física era menor que o vazio no peito, uma sensação de perda, como se o casamento que sonhara fosse uma ilusão dissolvida pela garoa lá fora. O bebê se mexia, um lembrete vivo de esperança, e Laura tocava o ventre com gentileza, imaginando um futuro em uma casa simples, talvez nos arredores rurais onde Sofia voluntariava, longe das pressões da elite. Você vai para casa comigo hoje, nada de voltar para o apartamento dele, disse Sofia, fechando o zíper da mala com um clique decisivo. Aos 32 anos, ela carregava uma bolsa de ombro cheia de documentos, o boletim de ocorrência registrado, papéis para divórcio e um plano de apoio psicológico. Seu apartamento no centro, com paredes finas que deixavam passar o ronco dos ônibus noturnos, seria um refúgio temporário. Mas Sofia já pensava em uma rede maior. Contatos em abrigos comunitários nos bairros operários, onde mulheres como Laura aprendiam ofícios em oficinas coletivas, tecendo laços de sororidade em meio à luta diária contra a invisibilidade social. Laura assentiu, os olhos úmidos fixos no espelho rachado do banheiro. Eu sei. Mas e se ele mudar? Pai diz que está acabando com tudo e eu sinto pena dos funcionários dele. Lembra do João, o cara do porto? Ele me ajudou a carregar compras uma vez com um sorriso que iluminava o dia. Sua voz era suave, marcada pela empatia que herdara do pai, Eduardo, que apesar do poder, doava anonimamente para creches em favelas nas encostas.
A gravidez a tornava mais sensível aos contrastes da cidade, as mansões nos morros chiques, versus os barracos precários a poucos quarteirões, onde famílias lutavam contra enchentes e desemprego. Eduardo chegou minutos depois, dirigindo seu SUV pelas ruas arborizadas do subúrbio, onde crianças brincavam em calçadas irregulares, chutando bolas de meia em meio a poças da garoa. Ele ajudou Laura a entrar no carro, o braço firme mas gentil ao redor de sua cintura. "Vamos para a mansão. Lá você descansa e eu cuido do resto", murmurou ele, ligando o motor com um ronco suave. No caminho, pela avenida principal que margeava o mar agitado, o rádio sintonizado em uma estação local tagarelava sobre o escândalo. A falência iminente da Tec Global pode afetar centenas de empregos, ecoando em toda a economia portuária. Eduardo desligou o aparelho, o maxilar travado. Ele havia passado a noite em claro na mansão familiar, uma construção ampla de tijolos vermelhos nos subúrbios, com jardim onde Laura brincara na infância, revisando relatórios que confirmavam o colapso, bancos chamando dívidas, fornecedores cancelando contratos, a Câmara de Comércio isolando Ricardo como um leproso. Chegando à mansão, o portão automático se abriu com um zumbido, revelando o pátio pavimentado, onde palmeiras balançavam ao vento salgado. Sofia preparou chá na cozinha ampla, com azulejos antigos e o aroma de pão torrado, enquanto Laura se acomodava no sofá da sala de estar, olhando pela janela para o horizonte onde a cidade se estendia como um tapete desigual. Eduardo sentou-se ao lado dela, a mão calejada de anos em canteiros de obra cobrindo a dela. "Filha, a auditoria começou hoje. Encontraram irregularidades, sonegação em importações, nada grave, mas o suficiente para multas que vão afundar ele. A cidade sente. Jornais falam de terremoto na elite e os operários do porto marcham por empregos." Laura virou-se para ele, os olhos cheios de uma tristeza profunda. "Pai, pare. Eu não quero isso. Destruir a empresa dele, mas e as pessoas? Elas não merecem perder tudo por causa de um erro meu." Lágrimas escorreram e Eduardo a abraçou, sentindo o tremor de seu corpo. Pela primeira vez, a vingança lhe pareceu um fardo pesado, ecoando as histórias que ouvira de trabalhadores em suas obras. Famílias despedaçadas por demissões, mães vendendo quitutes nas feiras para sobreviver. "Talvez você tenha razão", admitiu ele, a voz rouca. "Vou ligar para o Victor, oferecer a absorção total dos funcionários na construtora. Não por piedade, mas por justiça, mostrar que poder pode reconstruir, não só destruir." Sofia, da cozinha, ouviu e sorriu pela primeira vez em dias, servindo o chá em xícaras de porcelana lascada. "E isso é o pai que eu conheço. Lembra daquela vez que você contratou o time inteiro de uma fábrica falida nos anos 90? Salvou vidas, não só empregos." A conversa fluiu para planos concretos. Laura começaria terapia na clínica comunitária dos subúrbios, Sofia coordenaria o divórcio, e Eduardo redirecionaria sua fúria para algo maior, uma campanha contra a violência doméstica, financiada por sua empresa, alcançando abrigos nos morros e escolas periféricas. Enquanto isso, no porto, Ricardo enfrentava o caos. Fiscais da Receita Federal revistavam o galpão, selando arquivos e questionando contadores pálidos. João se aproximou dele no pátio, o rosto suado sob o céu nublado. "Patrão, meus filhos, o aluguel vence na sexta. Se a empresa quebrar, a gente vira o quê?" Ricardo olhou para o mar turbulento, o peito apertado pela culpa acumulada. Eu vou lutar. Mas se não der, procurem o Eduardo Almeida. Ele está contratando para o viaduto novo." As palavras saíram como uma rendição, e pela primeira vez, ele pensou em se render à polícia, confessar tudo para reconquistar um fiapo de dignidade. A garoa intensificou, molhando as ruas da metrópole como lágrimas coletivas. Na mansão, Laura sentiu o bebê chutar forte, um sinal de vida nova em meio ao tremor que abalava a cidade. Eduardo, ao telefone com Victor, selava o acordo de compaixão, transformando vingança em ponte para o futuro. Mas Ricardo, dirigindo erraticamente pela orla, avistava a mansão ao longe, o coração dividido entre orgulho e desespero.
sabendo que o confronto final se aproximava como uma onda inevitável. A metrópole, com suas luzes tremeluzentes na chuva, sussurrava promessas de redenção e ruína entrelaçadas. A garoa transformara-se em chuva torrencial, transformando as avenidas da metrópole em espelhos escorregadios que refletiam as luzes borradas dos faróis. O mar agitado batia contra as pedras da orla, um rugido surdo que ecoava o tumulto no peito de Ricardo. Ele dirigia o carro esportivo pela estrada sinuosa que levava aos subúrbios chiques, os limpadores de para-brisa trabalhando furiosamente, mas mal dando conta da cortina d'água. O rádio, esquecido, chiava com atualizações sobre a falência da Tec Global. Centenas de empregos em risco, enquanto a elite portuária treme com o escândalo. Cada palavra era um soco, mas nada comparado ao vazio que o consumia desde a noite anterior. Quando embriagado no bar de pescadores, ele imaginara o rosto de Laura pela primeira vez sem raiva, só dor e arrependimento. A mansão dos Almeida surgia à frente, iluminada por postes de jardim que tremeluziam na chuva. O portão de ferro forjado entreaberto como um convite relutante. Ricardo estacionou na calçada, o motor morrendo com um suspiro. Suas mãos tremiam no volante, molhadas pelo suor frio que se misturava à umidade que entrava pela janela entreaberta. Ele havia perdido tudo. O telefone não parava de vibrar com ligações de credores. O galpão no porto fora lacrado pela manhã. E João, o fiel chefe de logística, o olhara com olhos que misturavam decepção e pena ao ser demitido. "Patrão, e agora? Meus garotos vão passar fome", dissera o homem, a voz rouca sob o céu cinzento, antes de se afastar para o ponto de ônibus lotado, onde trabalhadores encharcados se amontoavam sob toldos improvisados. Ricardo desceu do carro, a camisa colando a pele, e caminhou até o portão. O interfone zumbiu quando ele apertou o botão, e a voz de Sofia atendeu tensa como um arame esticado. "Quem é?" "Sou eu. Ricardo. Preciso ver a Laura, por favor." Silêncio, interrompido pelo clique do portão abrindo. Ele avançou pelo caminho de cascalho, a chuva martelando seus ombros como acusações, passando pelo jardim onde flores silvestres se curvavam ao vento salgado. A porta da mansão se abriu antes que ele batesse, revelando Eduardo no umbral, o rosto uma máscara de granito sob a luz amarelada do hall. "Você tem coragem de vir aqui?" rosnou Eduardo, bloqueando a entrada, os punhos cerrados ao lado do corpo. Atrás dele, na sala de estar ampla com paredes forradas de livros e o cheiro de chá de ervas pairando no ar, Laura se ergueu do sofá devagar, uma mão protetora sobre o ventre de 7 meses. Sofia ficou ao lado dela, os olhos flamejantes, pronta para intervir. A chuva tamborilava no telhado de telhas vermelhas, um fundo opressivo para o confronto que se desenhava. Eu vim me desculpar", gaguejou Ricardo, a voz quebrada pela exaustão de dias sem dormir. Seus olhos, inchados e vermelhos, fixaram-se em Laura. "Eu perdi tudo, Laura. A empresa, os contratos. Seu pai fez o que prometeu, mas isso não importa. O que eu fiz com você, Una, foi monstruoso. O estresse, o ciúme, desculpas vazias. Eu te machuquei, e ao nosso filho. Me perdoe, ou me odeie, mas me deixe explicar." Ele deu um passo à frente, mas Eduardo o empurrou de volta, o impacto ecoando no pórtico coberto. "Explicar? Você a espancou com um taco de golfe, como se ela fosse propriedade sua", explodiu Eduardo, a voz ecoando pela casa. Anos de negociações frias no centro da cidade, salas envidraçadas com vista para o porto agitado, não o prepararam para essa fúria paternal, crua como o concreto úmido dos canteiros de obra, que ele supervisionara na juventude. "Eu abalei sua vidinha de milionário fajuto, Ricardo. Os bancos chamaram as dívidas. O porto te trancou. E a cidade toda sabe agora. O grande importador é um covarde que bate em grávidas. Mas eu parei antes de destruir tudo. Absorvi seus funcionários na minha construtora. João e os outros vão trabalhar no viaduto novo com salários dignos. Não por você, mas por eles, pelas famílias que você deixou na sarjeta." Laura aproximou-se devagar, o hobby solto balançando ao ritmo de seus passos cautelosos. Seus olhos, ainda marcados por sombras de hematomas desbotados, encontraram os dele pela primeira vez desde o incidente.
O bebê chutou, um movimento que ela sentiu como um lembrete de vida além da dor. Ricardo, você me quebrou. Não só o corpo, mas a confiança. Eu te amei. Sonhei com uma família na orla, com piqueniques na praia e noites sem brigas. Mas você transformou nosso lar em prisão. Sua voz era firme, apesar das lágrimas que escorriam, misturando-se à chuva que gotejava do telhado. Sofia segurou sua mão, um gesto de solidariedade que ancorava sua força, ecoando as conversas nas noites anteriores sobre abrigos comunitários nos morros, onde mulheres como ela teciam redes de apoio contra o silêncio imposto pela sociedade. Ricardo caiu de joelhos no chão molhado do pórtico, a chuva encharcando seu terno amarrotado. Eu sei. Eu sou o monstro que você via nas sombras. Cresci nos subúrbios, filho de mecânico lutando para não ser invisível nessa cidade que esmaga os fracos. Mas isso não justifica. Vou me entregar à polícia, confessar tudo. Perca o divórcio, a pensão, eu aceito. Só. Sinta pena de mim o suficiente para me deixar ver o bebê uma vez? Seus soluços se misturaram ao trovejar distante. O homem que outrora atacava bolas em campos de golfe exclusivos, agora reduzido a um pedaço encharcado de vulnerabilidade. Eduardo hesitou, o peito arfando, e olhou para Laura. Ela balançou a cabeça devagar. Não, Ricardo. O bebê é meu agora. Vá e mude de verdade. Procure ajuda como eu vou fazer na terapia. Essa cidade tem espaço para redenção, mas não no nosso custo. Sofia guiou a irmã de volta para dentro, fechando a porta com um clique suave, deixando Ricardo sob a chuva, sozinho com o peso de suas escolhas. Dias se passaram e a metrópole pulsava com uma energia renovada. A campanha de Eduardo contra a violência doméstica ganhou tração. Outdoors nas avenidas principais, workshops em escolas periféricas e parcerias com abrigos nos morros, financiados por lucros da construtora. Jornais locais titubearam de Vingança abala elite para Iniciativa Pioneira Salva Vidas, destacando como o escândalo catalisara mudanças. No hospital particular, Laura deu à luz a uma menina saudável, o choro ecoando no quarto iluminado pelo sol da manhã, enquanto Sofia e Eduardo seguravam suas mãos, lágrimas de alegria lavando as cicatrizes do passado. Ricardo cumpriu a promessa. Entregou-se à delegacia especializada, onde Sofia o visitou uma vez, não como advogada, mas como ponte para a terapia em uma clínica comunitária nos subúrbios. Ele começou do zero, trabalhando como auxiliar em uma oficina mecânica, nos arredores industriais, pagando pensão e reconstruindo fragmentos de dignidade em meio ao cheiro de graxa e suor honesto. A cidade, com suas favelas nas encostas e arranha-céus na orla, absorveu o tremor como uma onda que recua, deixando lições na areia. A resiliência das relações humanas, o poder da compaixão sobre a destruição e como atos de kindness, mesmo tardios, podem transformar vidas enredadas em injustiça. Na mansão, sob o céu claro de fim de tarde, Laura ninava a filha no jardim, o vento salgado trazendo o som distante do mar. Eduardo sentou-se ao lado, o braço ao redor de Sofia. Nós sobrevivemos, murmurou ele. E pela primeira vez, a metrópole parecia menos desigual, um lugar onde a dor podia gerar sementes de esperança, florescendo em laços inquebráveis. A chuva fina caía sobre as ruas de Salvador, na Bahia, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes amareladas dos postes. Era fim de tarde, e o bairro do Cabula fervilhava com o vai e vem apressado das pessoas voltando do trabalho. Lucas Oliveira, um jovem negro de 19 anos, magro e de pele escura como o café da manhã da mãe, corria pela calçada irregular, a mochila pesada batendo nas costas. Ele usava uma camisa velha do colégio público, desbotada pelo sol e pelas lavagens infinitas, e calças jeans remendadas nas barras. Seus olhos castanhos, cheios de determinação, fixavam-se no relógio do celular. 17h45. A prova de matemática que poderia mudar sua vida começava em 15 minutos na faculdade particular onde ele estudava com bolsa de estudos. Lucas era o primeiro da família a pisar em uma universidade.
Filho de uma faxineira e de um pedreiro desempregado, ele crescia em uma casa simples de tijolos aparentes no quintal de um sobrado apertado. A mãe, Dona Maria, acordava às 4 da manhã para limpar casas na Pituba, o bairro chique da cidade, e o pai, seu João, lutava para encontrar bicos na construção civil, onde o preconceito sempre o deixava para trás. Você vai ser engenheiro, meu filho. Vai tirar a gente dessa lama, repetia Dona Maria toda noite, enquanto costurava roupas para vender no mercado. Lucas estudava até altas horas, equilibrando o cursinho pré-vestibular com o emprego de entregador de lanches de bicicleta, pedalando sob o sol escaldante de Salvador. Mas hoje, o destino parecia conspirar contra ele. Enquanto cortava caminho por uma rua lateral perto do comércio, ele avistou uma cena que o fez parar. Uma mulher idosa, elegante apesar da chuva, tropeçara na calçada irregular e caíra de joelhos. Seu vestido de linho claro estava sujo de lama, e uma bolsa de grife escorregava de sua mão trêmula. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, mas agora o rosto estava pálido de dor e constrangimento. Ao redor, as pessoas passavam apressadas, alguns olhando de relance, mas ninguém parava. "Ei, senhora, precisa de ajuda!" gritou Lucas, largando a bicicleta encostada em um poste. A mulher ergueu os olhos azuis e penetrantes, surpresa com a interrupção. "Meu tornozelo." "Acho que quebrou", murmurou ela com um sotaque refinado, daqueles que ecoam salas de aula particulares e jantares em mansões. Seu nome era Helena Albuquerque, viúva de um industrial baiano, dona de uma fortuna construída em exportações de cacau e imóveis na orla. Mas ali, na rua, ela era só uma senhora vulnerável, ignorada pela multidão indiferente. Lucas se aproximou, ignorando o relógio que piscava alertas. "Deixa eu te ajudar a levantar. Tem um posto de saúde ali na esquina." Com cuidado, ele a apoiou pelo braço, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele fina. Helena gemeu de dor ao tentar pisar, e Lucas a carregou até o banco de uma praça próxima, sob a sombra de uma mangueira encharcada. "Por favor, me leva para o hospital. Meu motorista atrasou, e eu não aguento mais esperar", pediu ela, a voz embargada. Lucas hesitou, o coração acelerado. A prova era sua chance de ouro. Uma nota alta poderia garantir a renovação da bolsa e, quem sabe, uma recomendação para estágio. Mas olhar para aquela mulher, sozinha na chuva, o lembrou da avó que perdera anos antes abandonada no hospital público por horas. "Tá bom, eu te levo, mas é rápido. Eu tenho uma prova importante." Ele chamou um táxi coletivo, daqueles que lotam as ruas de Salvador, e ajudou Helena a entrar, pagando a corrida com o troco suado do almoço. No caminho para o Hospital São Rafael, no bairro de Ondina, a conversa fluiu aos tropeços. "Você é estudante? Parece tão jovem e responsável", comentou ela, recuperando um pouco da compostura. Lucas assentiu, limpando o suor da testa. "Sim, engenharia, mas é luta todo dia. Minha mãe trabalha dobrado para eu estudar, e eu entrego pizza à noite para ajudar em casa." Helena ouvia em silêncio, os olhos fixos na janela, onde a chuva escorria como lágrimas. "A vida é ingrata com os bons, não é? Eu perdi meu marido há 10 anos e desde então o mundo parece mais frio. Ninguém para ajudar mais." Chegando ao hospital, um prédio moderno com ar-condicionado gelado e cheiro de desinfetante, Lucas a acompanhou até a emergência. Os médicos a examinaram rapidamente. Entorse grave, mas nada quebrado. Enquanto esperava o raio-x, Helena segurou sua mão. "Obrigada, rapaz, seu nome?" Lucas Oliveira." Ela sorriu fracamente. "Eu te devo uma, Lucas. Me dá seu contato." Ele rabiscou o número no verso de um folheto, mas o relógio marcava 18h30. A prova acabara. Correu para a faculdade, mas as portas estavam fechadas, o porteiro balançando a cabeça. "Perdeu, irmão. Volta na próxima." De volta ao Cabula, o céu escurecera, e a casa de Lucas era um oásis de luz amarelada em meio às sombras. Dona Maria o recebeu com um abraço apertado, o cheiro de feijão no ar. "O que houve, filho? Tá com cara de enterro." Ele contou tudo, a voz embargada, sentando-se à mesa de fórmica lascada.
Seu João, bebendo um café amargo, balançou a cabeça. Fez o certo, menino. Dinheiro não compra alma. Mas Lucas sentia o peso, a bolsa em risco, o sonho adiado. Deitou-se no quarto apertado, compartilhado com o irmão mais novo, ouvindo o ronco distante do tráfego e o gotejar da chuva no telhado de zinco. Naquela noite, enquanto Salvador dormia sob a umidade baiana, Helena, de volta à sua mansão em Estela Maris, não conseguia esquecer o jovem. Pela primeira vez em anos, alguém a tratara sem segundas intenções, sem bajulação pelo dinheiro. No dia seguinte, ela ligou para contatos, investigando discretamente. Descobriu sobre Lucas, o estudante talentoso de família humilde, vítima de um sistema que privilegiava os ricos. Ele perdeu a prova por mim, murmurou para si mesma, olhando o mar agitado pela janela. Então, tomou uma decisão que mudaria tudo. Dias se passaram e Lucas voltava à rotina. Aulas entregas, o sol queimando a pele enquanto pedalava pela orla. Uma manhã, enquanto varria o quintal de terra batida, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O chão tremeu, poeira subiu, e um helicóptero preto e reluzente pousou bem no quintal apertado entre o pé de manga e a cerca de arame. Os vizinhos saíram curiosos. Dona Maria gritou da cozinha. Lucas ficou paralisado e o coração disparado, enquanto a hélice parava e uma porta se abria. Word count. 372. O sol da manhã baiana batia forte no quintal de terra vermelha, misturando o cheiro de mangas maduras com o pó levantado pelo vento. Lucas piscava, incrédulo, enquanto o helicóptero parava de roncar, as pás girando devagar como um relógio preguiçoso. A máquina era um monstro de luxo, preta e polida, com o logotipo de uma empresa de aviação executiva gravado na lateral. Vizinhos se aglomeravam na cerca de arame farpado, cochichando. Que diabo é isso no Cabula? Tá filmando novela? Dona Maria saiu da cozinha tropeçando, o avental florido sujo de farinha, os olhos arregalados como se visse um fantasma. Meu Deus do céu, Lucas! Isso é polícia? O que você aprontou, menino? Lucas engoliu em seco, o coração martelando no peito magro. Ele ainda vestia a camiseta velha de dormir, com o logo desbotado do time de futebol do bairro, e os pés descalços afundavam na terra úmida da noite chuvosa. Mãe, eu não sei. Deve ser engano. Mas, no fundo, uma faísca de esperança acendia. Ou seria medo? O dia anterior ainda doía. A prova perdida, o professor da faculdade balançando a cabeça com pena, dizendo que a bolsa estava em risco. Você é bom, Oliveira, mas regras são regras, sem nota, sem renovação. Ele passara a noite rolando na cama dura, o colchão rangendo sob o peso da decepção, imaginando o rosto cansado da mãe ao saber que o sonho de engenheiro escorregava pelas mãos. A porta do helicóptero se abriu com um clique metálico e desceu um homem de terno cinza impecável, óculos escuros escondendo os olhos, carregando uma maleta de couro. Atrás dele, uma mulher de meia-idade, elegante em um tailleur bege, com cabelos pretos presos em um rabo de cavalo severo. Não era Helena, mas pareciam seus emissários, daqueles que lidam com o mundo dos ricos sem sujar as mãos. O homem se aproximou, estendendo a mão com um sorriso profissional. Bom dia, Sr. Oliveira. Sou Roberto, assistente da Sra. Helena Albuquerque. Ela nos enviou. Dona Maria cruzou os braços, protetora, o rosto marcado pelas rugas de anos limpando casas alheias. Albuquerque? Aquela dos jornais, dona de metade da orla? O que uma senhora rica quer com a gente aqui no quintal? Seu João apareceu na porta dos fundos, o corpo forte mas curvado pelo desemprego crônico, uma caneca de café na mão trêmula. Deixa eles falarem, Maria, mas se for armadilha eu chamo a polícia. Os vizinhos riam baixinho, celulares já filmando, o burburinho crescendo como uma roda de samba improvisada. Roberto ignorou o escrutínio, abrindo a maleta sobre uma caixa de madeira no quintal. Dentro, papéis impecáveis, um envelope grosso e um tablet brilhante. A senhora Helena ficou impressionada com sua bondade, Lucas. Você perdeu uma prova importante para ajudá-la, e ela quer retribuir. Isso aqui é uma proposta formal. Ele deslizou o tablet para Lucas, que o pegou com mãos hesitantes,
os dedos calejados das entregas de bicicleta, contrastando com a tela lisa. Nele, um vídeo curto. Helena, sentada em uma poltrona de couro em sua mansão, o mar de Stella Maris ao fundo. Lucas, você me salvou de uma humilhação maior que a dor no tornozelo. Eu sei da sua luta. Conversei com pessoas na sua faculdade. Aceite isso como um gesto de gratidão. Não é caridade, é justiça. O vídeo terminava e Roberto explicou. Uma bolsa integral na faculdade, cobrindo mensalidades, livros e até um auxílio para a família. Mais que isso, uma vaga de estágio na empresa de Helena, em projetos de engenharia sustentável para comunidades carentes da Bahia. Ela quer que você lidere algo real, não só números em sala de aula. Lucas sentiu um nó na garganta, os olhos ardendo. Era como se o sol escaldante de Salvador iluminasse um caminho que ele mal ousava sonhar. Mas o peso veio logo. E se for armadilha? Por que eu, um negro pobre do Cabula, de repente vira o escolhido de uma milionária? Ele pensou nos amigos da rua, nos que pedalavam o dia todo e mal comiam, nos olhares enviesados na faculdade onde os ricos chegavam de carro importado. Dona Maria se aproximou, lendo os papéis por cima do ombro do filho, as letras dançando em sua visão cansada. Filho, isso é bênção de Deus. Mas cuidado, o rico às vezes dá com uma mão e tira com a outra. Seu João assentiu, coçando a barba rala. Lembra do seu Zé, o pedreiro? Ajudou um patrão e acabou devendo mais que antes com leis e papéis. O bairro inteiro parecia prender a respiração. Uma tia de Lucas gritou da cerca. Aceita, rapaz. Mostra pros brancos que a gente também brilha. Mas Lucas hesitava, seu estômago revirando como nas entregas sob chuva, quando o cansaço quase o derrubava da bike. Roberto percebeu a dúvida e baixou a voz, confidencial. A senhora Helena perdeu o único filho em um acidente de carro há anos. Ele era como você, jovem, cheio de sonhos, lutando contra o sistema. Morreu porque o hospital público demorou. Ironia, né? Ela vê em você uma chance de consertar algo. Não é pena, é conexão. As palavras acertaram Lucas como um soco suave. Ele se lembrou da avó, esperando horas na fila do SUS, o coração parando antes de um leito vago. Lágrimas escorreram, quentes como o asfalto ao meio-dia. Enquanto isso, em Stella Maris, Helena observava o mar pela janela panorâmica de sua casa, uma construção de vidro e concreto que contrastava com o caos das favelas próximas. O ar-condicionado zumbia, mas ela sentia um frio interno, o tipo que o dinheiro não aquece. Ele vai aceitar? Perguntou ao telefone para Roberto. Está pensando, senhora. A família é unida, mas desconfiada. Ela suspirou tocando uma foto emoldurada na mesa, o filho sorrindo em uma formatura. Diga a ele que não é favor. É parceria. Quero que ele me ensine o que é resiliência de verdade. De volta ao quintal, o helicóptero esperava, impaciente, enquanto Lucas assinava os papéis com mão trêmula. O sol subia, queimando a pele, e o bairro aplaudia uma mistura de inveja e orgulho. Mas no peito de Lucas a transformação começava devagar, de entregador anônimo a alguém com voz. Ele olhou para a mãe, que sorria pela primeira vez em meses, e abraçou-a forte. Mãe, isso é pra gente, pra sair dessa. Dona Maria chorou, limpando o rosto no avental. Você já saiu, filho. Seu coração te levou até aí. O helicóptero decolou logo depois, levantando poeira e folhas de manga, deixando o quintal em silêncio atônito. Lucas voltou para dentro, o envelope no bolso como um talismã real, mas o dia seguia. Aulas à tarde e entregas à noite. A mudança não era mágica, era suor e luta, agora com um empurrão inesperado. Em Salvador, onde o Pelourinho ecoa histórias de resistência, Lucas sentia que sua própria saga começava a se desenhar. Não no céu, mas nas ruas que ele conhecia como as veias da mão. As semanas seguintes em Salvador se arrastaram como o tráfego na Avenida 7 de Setembro ao meio-dia, um emaranhado de buzinas e fumaça que sufocava o ar úmido. Lucas acordava antes do sol raiar. O canto dos galos no bairro do Cabula, misturando-se ao ronco distante dos caminhões que subiam a ladeira. A casa ainda era a mesma.
paredes de tijolo cru, o cheiro de café coado na cafeteira velha. Mas agora havia uma pilha de livros novos na mesa de fórmica, e Dona Maria sorria mais, os olhos menos fundos de cansaço. Olha só, filho, até eu tô me sentindo engenheira, brincava ela, enquanto preparava o mingau de milho para o irmão caçula, Pedro, que ainda sonhava com futebol em vez de livros. A bolsa integral chegara como uma brisa fresca no calor baiano, cobrindo as mensalidades da faculdade e adicionando uma mesada modesta, que aliviava o peso das contas de luz e água. Lucas trocara as entregas de bicicleta à noite por horários matinais na empresa de Helena, a Albuquerque Sustentável, um escritório moderno no bairro de Graça, com vista para a Baía de Todos os Santos. Ali, o ar-condicionado gelava a pele, e os colegas, a maioria brancos de famílias tradicionais, com sotaques suaves e carros estacionados na garagem subterrânea, o olhavam com uma mistura de curiosidade e reserva. "Então você é o cara do helicóptero? Que história louca", disse um deles, Felipe, durante o intervalo no refeitório, mastigando um sanduíche caro, enquanto Lucas comia o marmita de arroz e feijão que a mãe preparara. Mas a empolgação inicial logo deu lugar às sombras. No primeiro dia de estágio, Lucas chegou cedo, a camisa social nova, comprada no mercado do Rio Vermelho com o dinheiro da mesada, engomada com capricho por Dona Maria. O projeto era ambicioso, reformar comunidades carentes na periferia de Salvador, instalando sistemas de captação de água da chuva em favelas como o Calabar, onde o saneamento era um luxo distante. Helena o recebera pessoalmente na sala envidraçada, o perfume floral dela contrastando com o suor que ele ainda carregava da lotação lotada. "Bem-vindo, Lucas. Você não é só um estagiário, é o coração desse time. Sua visão de quem vive na luta vai guiar isso", disse ela, a voz firme, mas os olhos azuis carregados de uma tristeza antiga. Ele assentiu, sentindo o peso da confiança, mas por dentro o estômago revirava. "Obrigado, Dona Helena. Eu não vou decepcionar." As reuniões eram um mundo novo e hostil. Sentado à mesa de mogno polido, rodeado de engenheiros experientes que citavam teses de Harvard e softwares caros, Lucas se sentia pequeno, como se o cabula fosse uma mancha invisível em sua pele escura. "Olha, Oliveira, isso aqui não é o vestibular público. Precisamos de precisão, não de intuição de rua", cortou o chefe de projetos, um homem de meia-idade chamado Carlos, com óculos de armação fina e um relógio que valia o salário anual do pai de Lucas. As palavras doeram como o sol queimando nas costas durante as entregas antigas, mas Lucas engoliu em seco, rabiscando anotações no caderno simples. "Entendo, senhor, mas na favela a intuição salva vidas. Água limpa não é só engenharia, é sobrevivência." Fora do escritório, a vida real batia à porta. Seu João conseguira um emprego fixo na obra de um condomínio em Itapuã, graças a uma indicação de Helena, mas o preconceito persistia. "Eles me olham torto, filho. Pedreiro negro vai roubar ferramenta", cochicham, "mas eu aguento por você e pela Maria." Dona Maria, por sua vez, recusara uma oferta de faxina na mansão de Helena. "Eu limpo casa de rico há anos, mas não quero pena. Prefiro meu suor no Pituba, onde eu sou invisível, mas digna." Lucas ouvia essas histórias à noite, na cozinha iluminada por uma lâmpada fraca, o vapor do jantar subindo como fantasmas de velhas lutas. Pedro, o irmão de 12 anos, olhava para ele com admiração misturada à inveja. "Mano, você tá voando alto agora. E eu, ainda correndo atrás de bola no campinho de terra." Uma tarde chuvosa, enquanto o céu de Salvador desabava em lençóis cinzentos, Lucas visitou o Calabar para mapear o terreno do projeto. A favela subia a encosta íngreme, casas de compensado e tijolo empilhadas como um quebra-cabeça precário, o esgoto correndo a céu aberto e misturando-se à lama. Crianças brincavam descalças na poça, rindo apesar de tudo, e uma senhora idosa, Dona Rosa, o reconheceu da rua. "Ei, menino do Cabula, ouvi dizer que você está ajudando a gente agora. Deus te abençoe." Ele sorriu, mas o coração apertou ao ver as torneiras secas, as mães carregando baldes de água suja da cisterna comunitária.
É verdade, tia. Vamos trazer água para cá. Mas é devagar, o governo atrasa os papéis. De volta ao escritório, ele apresentou o relatório na reunião semanal. As fotos que tirara com o celular simples, ruas estreitas, crianças sujas de barro, projetadas na tela grande, fizeram silêncio cair. Carlos franziu a testa. Isso é caótico, Oliveira. Como instalamos tubos num labirinto assim? Precisamos de drones, não de caminhada. Felipe riu baixinho, e Lucas sentiu o rubor subir, o velho fantasma do preconceito sussurrando. Você não pertence aqui. Mas Helena interveio, a voz ecoando como um trovão suave. Caos. Isso é vida real, Carlos. Lucas andou onde vocês só voam por cima. Ouçam ele. Pela primeira vez, os colegas inclinaram a cabeça e Lucas explicou. No Cabula, a gente constrói com o que tem. Usamos as vielas como veias, conectando casa por casa. Não é perfeito, mas funciona. Naquela noite em casa, o telefone tocou. Helena. Você foi brilhante hoje, Lucas. Meu filho teria orgulho de alguém como você. Ele hesitou, a chuva batendo no telhado de zinco como um tambor incessante. Dona Helena, por que eu? Tem engenheiros melhores. Ela pausou, o som da onda quebrando ao fundo. Porque você entende a dor, não só os números. Eu ajudei você, mas você me ajuda a lembrar que o dinheiro não cura tudo. Venha jantar amanhã. Traga sua mãe. O convite o deixou inquieto, como se o abismo entre o Cabula e Estela Maris se estreitasse demais. Dona Maria relutou, ajustando o vestido simples no espelho rachado. Filho, mundos diferentes. Mas vai, mostra que a gente tem classe no coração. No dia seguinte, o carro de Helena os buscou. Um sedã preto que cortava o trânsito como um peixe na água. A mansão era um palácio de mármore e jardim impecável, o mar rugindo abaixo como um guardião. Helena os recebeu com abraços quentes, a mesa posta com moqueca de camarão e acarajé gourmet. Mas os olhos dela buscavam conexão, não ostentação. Maria, ouvi que você costura como ninguém. Meu neto precisa de uma camisa para o colégio. Dona Maria corou, mas sorriu. Eu faço, sim. Mas com linha de verdade, não de luxo. Enquanto comiam, as histórias fluíram. As noites de Lucas estudando à luz de vela quando a luz cortava, as perdas de Helena que o dinheiro não preenchia. Meu menino morreu esperando ajuda que nunca veio. Você me deu esperança de novo, confessou ela, a voz embargada. Lucas sentiu as barreiras caindo, não com estrondo, mas com gentileza. Pela primeira vez, o rico e o pobre sentavam à mesma mesa, não como doadores e pedintes, mas como humanos feridos pela mesma injustiça. De volta ao Cabula, sob o céu estrelado que Salvador raramente permitia ver, Lucas deitou na cama, o peito leve. A transformação não era um salto, mas passos firmes. Um projeto ganhando forma, laços se tecendo, resiliência florescendo. Mas ele sabia que as ruas ainda guardavam armadilhas, invejas no bairro, dúvidas no escritório. Ainda assim, pela primeira vez, o futuro parecia um horizonte acessível, não um sonho distante. O ar úmido de Salvador grudava na pele como uma segunda camada, e o mês de outubro trazia as chuvas intermitentes que transformavam as ruas do Cabula em rios de lama vermelha. Lucas acordava com o som da água escorrendo pelo telhado de zinco, o colchão rangendo sob seu peso enquanto ele se espreguiçava. Fazia 3 meses desde o helicóptero e a rotina havia mudado, mas não tanto quanto ele imaginara. A mesada da bolsa chegava pontual, aliviando as noites em que Dona Maria contava moedas para o supermercado. Mas o peso da responsabilidade crescia como a maré na Baía de Todos os Santos. Na faculdade, as aulas de engenharia civil agora pareciam mais acessíveis, com os livros novos destacando fórmulas que antes ele decifrava à luz fraca do celular. Mas no escritório da Albuquerque Sustentável, o mundo era um campo minado de olhares laterais e comentários velados. Naquela segunda-feira, o trânsito na BR-324 era um caos de buzinas e fumaça, e Lucas desceu da lotação lotada no ponto perto do bairro de Graça, o suor escorrendo pela nuca apesar da brisa matinal. O prédio da empresa erguia-se como uma fortaleza de vidro, refletindo o céu nublado e as palmeiras ao redor.
Ele ajustou a mochila no ombro, a camisa social agora um pouco folgada após as lavagens caseiras, e entrou no elevador silencioso, evitando o reflexo que o encarava de volta. Um jovem negro tentando se encaixar em um espaço que cheirava a café importado e ambição branca. "Bom dia, Oliveira", murmurou Felipe ao passar pelo cubículo, o tom neutro, mas os olhos carregados de algo indefinido. Lucas assentiu, sentando-se à sua estação de trabalho, onde o computador piscava com planilhas do projeto no Calabar. O dia começou com uma reunião de equipe no auditório climatizado, o ar gelado contrastando com o calor que subia das ruas lá embaixo. Carlos, o chefe de projetos, projetava mapas digitais na tela, linhas vermelhas marcando as vielas da favela, onde os tubos de captação seriam instalados. "Estamos atrasados em 2 semanas. O orçamento estourou por causa de licenças ambientais e o conselho da senhora Helena pressiona por resultados", anunciou ele, batendo o marcador na mesa como um juiz. Os engenheiros assentiram, murmurando sobre prazos e fornecedores, mas quando chegou a vez de Lucas apresentar sua sugestão, usar materiais locais, como o bambu reforçado das matas próximas, para baratear e agilizar, o silêncio caiu pesado. "Bambu? Isso é engenharia de favela, Oliveira. Precisamos de padrões internacionais, não de gambiarra baiana", rebateu Carlos, o sotaque carregado de desdém, enquanto Felipe disfarçava uma risada com um pigarro. Lucas sentiu o sangue subir ao rosto, as mãos cerradas sob a mesa. Ele pensara naquilo durante noites insones, pedalando de volta para casa na bicicleta velha que ainda usava nos fins de semana, imaginando as mães do Calabar enchendo baldes sem precisar descer ladeiras escorregadias. "Senhor, no Cabula a gente constrói assim há gerações. É sustentável e acessível. Os moradores confiam mais no que conhecem", defendeu ele, a voz firme, mas o coração acelerado, como nas entregas sob chuva. Helena, que observava de uma cadeira lateral, interveio com um aceno sutil. "Deixem o rapaz falar. Ele andou no barro, vocês só no ar-condicionado." Mas o estrago estava feito. Ao sair da reunião, Carlos o puxou de lado no corredor envidraçado, o cheiro de cigarro no hálito. "Não confunda bondade com competência, Oliveira. A senhora Helena te trouxe por pena. Mas aqui é mérito. Prova seu valor ou volta para os lanches." As palavras ecoaram como um tapa, reacendendo as velhas feridas do preconceito. Lucas desceu para o almoço no refeitório, o prato simples de feijão e carne moída, contrastando com os pratos gourmet dos colegas. Sentou-se sozinho, o garfo raspando o plástico, enquanto via Felipe e outros rindo em uma mesa distante, trocando histórias de viagens a São Paulo ou festas na orla. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Dona Rosa, da favela. "Menino, as crianças estão animadas com a água nova. Quando vem?" Ele sorriu fraco, mas o peito apertava. De volta ao cubículo, o e-mail de Carlos confirmava: "Revise o relatório até amanhã. Sem erros ou conversamos com a diretoria." A pressão era uma âncora, puxando-o para o fundo. À tarde o sol rompeu as nuvens, e Lucas pediu licença para uma visita rápida ao Calabar, o carro da empresa, um utilitário simples, nada de luxo, serpenteando pelas ruas estreitas. A favela pulsava com vida. Mulheres lavando roupa em tanques improvisados, homens consertando telhados de amianto, crianças chutando uma bola de meia no beco. Dona Rosa o recebeu na porta de compensado, o rosto enrugado como a casca de um caju seco. "Entra, Lucas. Trouxe notícia boa?" Ele explicou o atraso, sentando-se em um banquinho de plástico, o cheiro de dendê no ar de um ensopado no fogão a gás. "Tá difícil no escritório, tia. Eles querem tudo perfeito, mas aqui a perfeição é sobreviver." Ela assentiu. Os olhos sábios de quem criara 5 filhos sozinha, após o marido morrer na obra. "O rico acha que sabe, mas esquece o suor. Você é diferente, menino. Continua lutando, que a água vem." De volta ao escritório, o cansaço batia como ondas, mas Lucas mergulhou no relatório, os dedos voando no teclado até o anoitecer. Helena o chamou para a sala dela ao fim do dia, o pôr do sol tingindo o mar de laranja pela janela. "Ouvi sobre a reunião. Carlos é rígido, mas justo.
Não desista. Ele hesitou, a vulnerabilidade escapando. Dona Helena, às vezes sinto que sou só o negro bonzinho que você salvou. Não sei se aguento o julgamento. Ela se aproximou tocando seu ombro com gentileza materna. Meu filho enfrentou isso. Ele era engenheiro como você sonha ser, mas o sistema o quebrou antes do acidente. Você me lembra ele, resiliente. Use isso como combustível, não como peso. Naquela noite, o Cabula estava quieto, exceto pelo latido de cães distantes e o zumbido de uma TV na casa vizinha. Lucas chegou exausto, a lotação balançando como um berço ruim. Dona Maria preparava o jantar, o vapor da moqueca subindo na cozinha apertada. Filho, tá com cara de quem brigou com o mundo. Ele contou tudo, sentando-se à mesa enquanto seu João ouvia da poltrona gasta, fumando um cigarro fino. Eles te testam porque temem o que você representa, menino. Um preto subindo mostra as rachaduras no castelo deles, disse o pai, a voz rouca de anos na obra. Pedro, jogando bola na rua antes de entrar, interrompeu. Mano, se eu fosse você, mandava todo mundo pro inferno e voltava pras entregas. Pelo menos lá ninguém te julga. Mas Lucas balançou a cabeça, o fogo acendendo. Não, Pedrinho, é pra gente que eu luto, pra não ser só mais um pedalando na chuva. Deitado na cama compartilhada, o ronco do irmão misturando-se ao gotejar da torneira, Lucas pensou em Helena e no filho perdido dela. A conexão era real, tecida de dores compartilhadas, a injustiça que ceifava sonhos nos dois lados da cidade. No dia seguinte, ele revisou o relatório com fúria quieta, incorporando dados locais que ninguém mais via. Ao entregá-lo, Carlos ergueu uma sobrancelha, mas murmurou um bom trabalho relutante. Pequenas vitórias como gotas formando um rio. Em Salvador, onde a desigualdade era tão visível quanto o farol de Itapuã, Lucas sentia as raízes se aprofundando, a transformação ganhando força devagar, impulsionada não por helicópteros, mas pela teimosia do coração humano. Mas o teste maior ainda viria, sussurrava o vento noturno, carregando o sal do mar e as promessas incertas. O cheiro de terra molhada subia das ruas do Cabula naquela manhã de novembro, quando o sol lutava para romper as nuvens carregadas que pairavam sobre Salvador como um presságio. Lucas saiu de casa cedo, o café amargo ainda queimando na garganta, enquanto Dona Maria arrumava a marmita com o cuidado de quem sabe que cada garfada é uma vitória. Vai com Deus, filho. Hoje é dia de mostrar quem você é, murmurou ela. Os olhos castanhos cheios de uma fé teimosa, forjada em anos de faxina. Seu João, já de capacete na mão para a obra em Itapuã, deu um tapa nas costas dele. Não deixa eles te dobrarem, menino. O branco só respeita quem morde de volta. Pedro, ainda de pijama, bocejou da porta. Boa sorte, engenheiro. Traz um sorvete se ganhar a briga. Lucas sorriu fraco, pedalando a bicicleta velha até o ponto da lotação, o vento úmido bagunçando os cabelos curtos e trazendo o sal do mar distante. No escritório da Albuquerque Sustentável, em Graça, o ar estava mais tenso que o habitual, como o ar antes de uma tempestade na Baía de Todos os Santos. Lucas chegou suado, o colarinho da camisa colando na pele, e encontrou o cubículo agitado com e-mails urgentes. O projeto no Calabar enfrentava uma crise. Uma obra mal planejada por um fornecedor atrasara a entrega de tubos, e agora o esgoto transbordava nas vielas após uma chuva forte da noite, contaminando as cisternas comunitárias. Crianças doentes, mães em pânico. Dona Rosa ligara para ele às 5 da manhã, a voz trêmula no telefone. Lucas, as crianças estão passando mal, água suja entrando nas casas. O que a gente faz? Ele prometera voltar, mas o conselho da empresa convocara uma reunião de emergência, e Carlos já o esperava no auditório com um sorriso predatório. A sala de reuniões era um cubo de vidro frio, com a vista da baía turva pela umidade. Helena sentava-se à cabeceira, o rosto sereno, mas os dedos tamborilando na mesa de madeira nobre, sinal de inquietação. Carlos projetou slides caóticos. Gráficos vermelhos de custos estourados, fotos de lama e lixo no Calabar tiradas por drone. Senhoras e senhores, esse atraso é inaceitável.
O fornecedor falhou, mas quem aprovou o cronograma local? Ah, sim, o estagiário Oliveira com suas ideias de rua, disse ele, o tom gotejando sarcasmo, enquanto olhava diretamente para Lucas. Os colegas murmuraram. Felipe cruzando os braços com um ar de eu avisei. Lucas sentiu o estômago revirar, como nas noites de entrega, quando o cliente gritava por atraso que não era dele. Senhor Carlos, o cronograma foi coletivo. Eu sugeri materiais locais para agilizar, mas o fornecedor foi escolha da equipe de compras. Rebateu ele, a voz firme apesar do tremor nas mãos, sob a mesa. Carlos riu, um som seco como o craque do asfalto rachado. Sugestões de quem nunca lidou com orçamentos reais. Isso aqui não é brincadeira de favela, Oliveira. A senhora Helena investe milhões e você brinca de herói com bambu e intuição. Se o projeto afunda, quem leva a culpa? O negro bonzinho que pousou de helicóptero. As palavras cortaram como navalha, o preconceito nu e cru ecoando na sala climatizada. Felipe baixou os olhos envergonhado, mas calado, e até o engenheiro sênior, Dona Lúcia, uma baiana de pele morena que subira na carreira a duras penas, franziu a testa, mas não interveio. Lucas se levantou devagar, o coração batendo como tambor de candomblé, sentindo todos os olhares, uns de pena, outros de triunfo. Eu não brinco, senhor. Eu vivo isso. No Cabula, a gente conserta com o que tem porque ninguém mais conserta. Se o fornecedor falhou, chamem outro. Eu vou pro Calabar agora e resolvo no chão, não em slide. Helena ergueu a mão, silenciando o burburinho. Basta, Carlos. Lucas tem razão. Nós contratamos ele por isso. Visão real. Cancele o fornecedor e use os contatos locais que ele mapeou. Reunião encerrada. Carlos saiu bufando, batendo a porta de vidro, mas o dano pulsava no ar. Lucas desabou na cadeira do cubículo, o suor frio escorrendo pelas costas, enquanto o telefone vibrava com mensagens de Dona Rosa. Vem logo, menino. Uma criança tá febril. Ele pegou o utilitário da empresa e rumou para o Calabar, as ruas da cidade serpenteando em um labirinto de contrastes. Arranha-céus da orla, dando lugar às ladeiras precárias da periferia. No Calabar, a chuva fina recomeçara, transformando as vielas em riachos de lama marrom que carregavam plásticos e fezes. Casas de tijolo nu tremiam com o vento e um grupo de mulheres se aglomerava em torno de uma cisterna improvisada, baldes enferrujados na mão. Dona Rosa o avistou da porta, o rosto inchado de preocupação. Graças a Deus, Lucas. Olha isso, a água tá podre. As crianças não podem beber. Ele desceu do carro, as botas chapinhando na poça, e reuniu os moradores em uma roda sob o telhado de uma casa coletiva. Gente, o tubo atrasou, mas a gente não para. Vamos desviar o esgoto com valas temporárias, usando sacos de areia e lonas que eu trago agora. Amanhã, engenheiros vêm consertar de vez. Um homem forte, seu Manuel, pedreiro como o pai de Lucas, assentiu. Confio em você, rapaz. Você é de nós, não daqueles de terno que voam por cima. Trabalharam juntos sob a garoa, Lucas sujando as mãos na terra vermelha, cavando valas com pás emprestadas, o suor misturando-se à chuva, enquanto riam de piadas baianas para aliviar o peso. Uma menina de uns 8 anos, febril e tossindo, agarrou sua mão. Tio, a água vai voltar limpa? Ele ajoelhou, limpando o rosto dela com a manga da camisa. Vai, pequena. Prometo. E você descansa que a febre passa. O ato simples de empatia crua reacendeu o fogo nele. Não era sobre helicópteros ou bolsas, mas sobre mãos unidas contra a injustiça que escorria como esgoto nas ruas esquecidas. De volta ao escritório ao entardecer, exausto e sujo de lama, Lucas encontrou Helena na sala dela, o sol poente tingindo o mar de vermelho. Você salvou o dia no Calabar. Carlos errou, mas aprendeu. Desculpe pelo que disse. Ele balançou a cabeça, sentando-se na poltrona de couro que ainda o intimidava. Dona Helena, dói, mas eu aguento. Pelo meu pai, pela mãe, pelas crianças lá. Mas e se eu falhar? E se o preconceito ganhar? Ela sorriu triste, servindo um chá de hortelã que cheirava a calma. Meu filho perdeu para isso. Ele era brilhante, mas o sistema o isolou até o fim. Você não está sozinho, Lucas. Eu tô aqui e agora o time também. Vamos transformar isso em algo maior.
Um projeto que mude não só o Calabar, mas a Bahia inteira. Naquela noite, o Cabula brilhava com luzes fracas das janelas, e Lucas chegou com as roupas encharcadas. Dona Maria o esperou com um abraço úmido, o cheiro de vatapá no ar. Conta tudo, filho. Ele desabafou à mesa, a família ouvindo em silêncio reverente, seu João acendendo um cigarro pensativo. Você tá virando homem de verdade, Lucas. Mas cuidado, o teste não acaba no barro. Pedro, olhos brilhando, disse: eu quero ajudar um dia, mano. Como você. O peito de Lucas se encheu, a resiliência florescendo como uma mangueira no quintal. Devagar, mas inabalável. Mas no fundo ele sabia que o maior embate se aproximava. Uma audiência com o conselho, onde Carlos tramava nas sombras, e o destino do projeto, e do seu lugar no mundo, pendia como a chuva incerta sobre Salvador. O ar no auditório do Conselho da Albuquerque Sustentável era sufocante, apesar do ar-condicionado zumbindo como um enxame distante. A sala, no topo do prédio em Graça, oferecia uma vista panorâmica da Baía de Todos os Santos, onde o sol de dezembro se punha em tons de laranja e roxo, pintando o mar como um quadro vivo. Mas Lucas mal notava. Seus olhos fixavam-se na mesa longa de carvalho, onde 7 diretores, homens e mulheres de ternos impecáveis, joias discretas e sotaques que ecoavam salas de reunião em São Paulo, folheavam relatórios com expressões impassíveis. Helena sentava-se à cabeceira, o rosto sereno como uma estátua de Oxalá, mas os dedos entrelaçados traíam atenção. Carlos, ao lado dela, tamborilava uma caneta, o olhar afiado como uma lâmina, pronto para o golpe. Lucas entrara com o coração na boca, a camisa social engomada por Dona Maria, agora úmida de suor nas axilas. Ele carregava uma pasta simples, com anotações rabiscadas à mão e fotos impressas do Calabar. Crianças sorrindo ao lado de cisternas recém-instaladas, valas desviando o esgoto, o progresso nascido do suor coletivo. Bom tarde, senhores e senhoras, começou ele, a voz ecoando no microfone que parecia engoli-lo. O projeto no Calabar não é só tubos e orçamentos. É vida. Na semana passada, instalamos o primeiro sistema de captação em 10 casas. A água limpa chegou, e as mães não precisam mais descer ladeiras com baldes pesados. Ele projetou as imagens, o clique do controle remoto marcando cada vitória. Dona Rosa enchendo um jarro cristalino, seu Manuel apertando a mão de um engenheiro local. Carlos interrompeu, inclinando-se para a frente com um sorriso falso. Impressionante. Oliveira. Mas vamos aos fatos. O atraso custou 15% do orçamento, e o fornecedor alega falhas no planejamento local. Isso reflete mal na empresa. Estamos aqui para lucrar, não para a filantropia de favela. Os diretores murmuraram, um deles, uma mulher de cabelos grisalhos e colar de pérolas, assentindo devagar. Exato. A senhora Helena nos trouxe esse rapaz por bondade, mas precisamos de resultados profissionais, não de histórias emocionais. O preconceito pairava no ar, sutil como o perfume caro deles, pintando Lucas como o intruso, o negro bonzinho que ousava sentar à mesa. Ele sentiu o rubor subir, as veias pulsando nas têmporas, lembrando das noites no Cabula quando seu João voltava da obra com as costas doídas e o orgulho ferido por chefes como Carlos. Com licença, senhora, mas isso não é história. É realidade. O fornecedor falhou porque ignorou o terreno, as vielas estreitas, a chuva que transforma tudo em rio. Eu andei lá, sujo de lama com as pessoas. Usei materiais locais como bambu das matas próximas e cortamos custos em 20%. Olhem os números, rebateu ele, deslizando cópias da pasta. Sua voz ganhara força, ecoando a resiliência das ruas de Salvador, onde o axé da luta superava o luxo vazio. Helena se levantou, a presença dela preenchendo o espaço como a maré cheia. Basta de interrupções, Carlos. Vocês todos sabem por que estamos aqui. Eu fundei essa empresa com o cacau da Bahia, mas meu marido e eu perdemos tudo no espírito da ganância. Meu filho. Ele sonhava com projetos assim, para as comunidades que o sistema esquece. Lucas não é um favor, ele é o futuro.
Sem ele, o Calabar seria só mais uma estatística de seca e doença. Seus olhos azuis varreram a mesa e, pela primeira vez, um diretor, um homem idoso com sotaque nordestino, talvez de Feira de Santana, inclinou a cabeça. A senhora tem razão. Eu vi as fotos. Isso é engenharia de verdade, não de livro. O debate se acalorou, vozes sobrepondo-se como o burburinho do mercado modelo em dia de festa. Carlos defendeu seu ponto, citando relatórios frios e prazos internacionais, mas Lucas contra-argumentou com exemplos concretos. No Cabula, minha mãe carrega água de um poço a 500 metros. Imaginem isso multiplicado por 1000 famílias. Nosso sistema não só capta chuva, ele empodera. Os moradores ajudam na manutenção, criando empregos locais. Aos poucos o vento virou. A mulher de pérolas folheou as anotações, murmurando: interessante, sustentável e escalável. Helena sorriu sutilmente para Lucas, um gesto de cumplicidade que valia mais que qualquer aprovação. Quando o voto veio, foi unânime. O projeto prosseguia, com Lucas promovido a coordenador júnior, responsável por expandi-lo para outras favelas como o Liberdade e o Nordeste de Amaralina. Carlos saiu cabisbaixo, o ego lascado como o asfalto da orla após uma ressaca. Parabéns, Oliveira. Mas lembre, um erro e você cai, resmungou ele no corredor, mas o tom era de rendição, não de ameaça. Lucas não respondeu. Em vez disso, apertou a mão de Helena, os olhos marejados. Obrigado por acreditar. Isso é para minha família, para o Calabar, para todos nós. Dias depois, o sol de Salvador brilhava impiedoso sobre o quintal do Cabula, onde o pé de manga dava frutos maduros que Dona Maria colhia com um cesto na mão. A casa ganhara uma pintura fresca nas paredes de tijolo, paga com a primeira mesada extra de Lucas, e o cheiro de moqueca de siri subia da cozinha, misturando-se ao sal do mar distante. Seu João trabalhava agora como supervisor na obra de Itapuã, o peito inchado de orgulho ao contar histórias de como o menino mudara tudo. Pedro, o irmão caçula, trocara a bola de meia por um caderno de matemática inspirado pelo exemplo. Mano, eu vou ser engenheiro também, para consertar as ruas que a gente pisa todo dia, disse ele uma tarde, enquanto ajudava Lucas a lavar a bicicleta velha, agora relíquia de um passado mais duro. Helena visitou pela primeira vez, o carro preto estacionando na rua estreita, atraindo olhares curiosos dos vizinhos. Ela desceu com um vestido simples de algodão, sem joias, carregando uma caixa de doces de dendê do Rio Vermelho. Maria, seu João, obrigada por criar um homem como ele, disse ela, abraçando Dona Maria na porta, as duas mulheres, uma de mãos calejadas de faxina, outra de unhas manicure, unidas por uma gratidão muda. Sentaram-se no quintal, sob a mangueira, conversando sobre perdas e renascimentos. Meu filho teria amado isso. Você me devolveu um pedaço dele, Lucas, confessou Helena, a voz embargada pelo vento que soprava do pelourinho distante. Lucas observava, o coração pleno como a baía ao amanhecer. A transformação viera devagar, tecida de atos de kindness, a ajuda na rua que o levara ao helicóptero, a confiança de Helena que o erguera, a solidariedade do Calabar que o fortalecera. Não era um final de conto de fadas. As ruas de Salvador ainda guardavam injustiças, o preconceito ainda sussurrava nos cantos e as contas chegavam todo mês. Mas agora, ele pedalava não só para sobreviver, mas para construir. Naquela noite, enquanto o céu estrelado se abria raro sobre o Cabula, Lucas deitou na cama, ouvindo o ronco suave do irmão e o gotejar da torneira. O sonho de engenheiro não era mais uma prova perdida. Era uma ponte entre mundos, erguida com dignidade e compaixão. E em Salvador, terra de resistências ancestrais, isso bastava para iluminar o caminho adiante.